Oi, tudo bem? Pessoal, eu queria compartilhar algo muito legal com vocês, que dentro dos meus estudos que eu tenho feito, me ajudou muito a entender um significado. Eu vi muitas vezes as pessoas comentando que você não deve contar nada do que você vai fazer para outras pessoas. Não sei se vocês já tiveram essa mesma informação. E quando eu escutei isso a primeira vez, eu sinceramente achei meio absurdo, né? Poxa, eu não posso contar nada do que eu vou fazer pra ninguém? Não, mas pra alguém eu tenho que contar, gente. Eu não consigo ficar muito tempo sem falar pra alguém o que eu vou realizar, o que eu pretendo realizar. Parece que eu preciso, sabe, dividir isso com alguém, com alguma pessoa. Então, mas também, o que eu comecei a reparar depois que eu fiquei sabendo disso? Que realmente toda vez que eu tinha um plano, qualquer plano que fosse, eu tentasse levar isso adiante, eu sofria e acabava de alguma maneira tendo surpresas, né? Não muito boas no decorrer dos meus desenvolvimentos. E para entender melhor por que isso acontece, eu busquei a física quântica e eu busquei a experiência da dupla fenda. Essa experiência da dupla fenda foi descoberta por Thomas Young, um físico inglês, em 1800. E a partir dela, várias evoluções tiveram com relação à utilização desse experimento. E o interessante desse experimento é que ele realmente é muito surpreendente e contraditório dentro de tudo que a gente conheceu ou já estudou a respeito de física. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou colocar um pouquinho do documentário Quem Somos Nós, onde explica que são feitos por físicos mesmos, prêmios Nobel, e lá eles explicam exatamente como que é o experimento da dupla fenda e como que ele funciona. Acompanha. Aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez.
Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Bom, pessoal, vamos lá. Se você acompanhou a teoria e a prática do experimento da dupla fenda, você deve ter visto que, dependendo do observador, você consegue ter um resultado diferente da onde esse elétron vai parar. Gente, isso é muito sério, né? Por quê? Comprova que nós somos observadores o tempo inteiro. Se dentro do experimento você antes foi lá e você já imaginou aonde que aquele elétron vai parar, ele vai mudar a localização dele, gerando um resultado diferente. Tá, Vera, mas como que isso interfere na gente contar ou não as coisas da nossa vida? Vamos pensar o seguinte: você planeja uma viagem. Você vai lá, faz uma viagem linda pro Canadá com seu esposo. E aí, durante a viagem, você começa a colocar fotos, né, dos momentos que você está vivendo, os lugares que você está viajando, as coisas que você está conhecendo. O seu objetivo é, com certeza, mostrar e dividir com as pessoas que você ama momentos felizes. É muito simples. Porém, pessoal, a gente precisa lembrar que você tem um desejo e você tem uma previsibilidade como observador do que você quer para aquela viagem. A partir do momento que você divide essas informações do que você vai fazer com outras pessoas, você abre a oportunidade para que elas passem a ser observadores também. E não quer dizer que essa pessoa, de alguma maneira, quer ser o mal, tá, gente? Muita gente fala assim, porque a pessoa vai gorar por inveja. Mas não é por maldade que ela faz isso. Imagina o seguinte, que ela se vê naquela situação com você. Afinal de contas, você teve e intencionou que ela dividisse isso com você. Você quis que ela participasse daquilo. E aí você deu a oportunidade para ela pensar qual seria o destino legal para ela. E agora você imagina, essa pessoa tá pensando como que vai ser a viagem se ela estivesse lá. Ela é um observador. E às vezes o que ela deseja para ela e ela se coloca pensando naquilo, não é a mesma coisa que você planejou. Então, por exemplo, um passeio que você queria fazer lá, de repente não dá certo. Já pensou? Por quê? Porque talvez o observador que se abriu para que acompanhasse, pare para pensar naquilo e imagine em outro lugar, fazendo outro passeio. Então acaba interferindo no seu destino. É louco, né? Outro exemplo que pode acontecer, digamos que você tem um planejamento para fazer um intercâmbio ou para criar uma nova empresa ou para fazer qualquer coisa que você está na fase inicial e precisa colocar as coisas para rodar. Então, digamos assim, você começa a abrir para pessoas que não têm experiência naquele ramo ou nunca fizeram um intercâmbio
E essas pessoas começam a imaginá-las fazendo e como que seria legal para você fazer também. Ela, de alguma maneira, interfere porque ela deseja alguma coisa para você, entende? Então mostra como que é importante quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente quer desenvolver alguma coisa, em vez de ficar pedindo um toró de parpite para todo mundo que você achar no meio do caminho, procurar pessoas especialistas que já realizaram, que sabem o caminho correto, que na hora que imaginarem qual o melhor caminho para você seguir, vão imaginar coisas boas, vão imaginar coisas seguras que vão realmente dar certo, tá? Então pensa um pouquinho, se você pretende desenvolver um novo projeto, se você pretende fazer alguma coisa, não conte para quem não interessa. E às vezes, gente, a gente precisa ter essa atitude com pessoas que a gente ama. Vamos pensar o seguinte, eu tenho minha melhor amiga, ela não é especialista no meu ramo de trabalho. Adianta eu ficar falando para ela coisas a respeito que eu vou fazer lá? Não adianta, porque ela vai intervir dentro do conhecimento, do pouco conhecimento que ela tem, para me proteger. Às vezes ela vai pensar que coisas ruins vão acontecer comigo e olha só, o observador. A pessoa não faz por mal, a pessoa às vezes quer o seu bem, mas ela já pensa num monte de coisa ruim. A partir do momento que você abriu aquilo, pode ser que aconteça. Afinal de contas, tem outro observador dominando. E por que, gente, a gente sente tanta necessidade de contar para as pessoas que a gente ama ou para alguém que a gente admira? Porque a gente quer receber palminhas. A gente quer que eles olhem e falem, nossa, como a sua ideia é legal. Mas isso é bobeira, isso é infantilidade. E isso é papo para outro vídeo, tá bom? Beijinho. Não conte nada para quem não vai acrescentar de forma positiva no seu plano. Beijinho.